Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Irmãos, eu quero louvar a Deus, em primeiro lugar, pela graça que Ele nos dá de poder pregar a sua palavra. Segundo, eu quero agradecer ao pastor da igreja, que ele não está aqui presente, mas certamente ele deve estar assistindo na live em algum lugar. Quero agradecer a Deus por isso. Ao copastor, presbítero Otto, aos obreiros. Eu tenho plena convicção que qualquer obreiro aqui do altar, ou até mesmo aqueles que estão nos seus postos, poderia estar pregando no meu lugar aqui. Então, eu louvo a Deus por esse momento Ele ter me escolhido para pregar, mas eu não me soberbeço achando que estou aqui porque sou melhor que alguém. Eu tenho plena certeza que qualquer um dos obreiros poderia estar ministrando a palavra de Deus. Aprove a Deus que fosse a minha vida hoje, e eu louvo a Deus por isso. Vamos falar sobre a extraordinária vida de Josafá hoje. A extraordinária vida de Josafá. Josafá estava numa peleja muito grande. Quem está em peleja em guerra aqui, irmãos? Quem está em guerra aqui? Quem está em guerra espiritual aqui, irmãos? Josafá estava em guerra espiritual. E o Deus de Josafá desceu na terra com espada e deu vitória, irmãos. Você crê que Deus desce na terra hoje em nosso favor? Você crê? Então vamos ler. E sucedeu o que? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Até aí. Então, deixa o texto na tela, que eu só consigo pregar assim na expositivo, então eu vou sempre lendo. O que aconteceu aqui? O rei Josafá era filho do rei Asa, e quando Josafá assumiu o reino, ele promoveu um grande avivamento espiritual. Ele enviou levitas por todas as cidades de Judá para ensinar a palavra. Ele fortificou as cidades, está no capítulo 17. Enfim, ele fez uma reforma tanto na estrutura física como na estrutura espiritual. Então Josafá não era qualquer pessoa, era um rei comprometido com as escrituras, era um rei comprometido com Deus e com o seu povo. E toda vez que eu e você nos comprometemos com Deus e com o povo de Deus, os inimigos sempre se levantam. E aconteceu aqui nesse dia que os filhos de Moabe, os filhos de Amon vieram a peleja contra Josafá. Os filhos de Moabe são os descendentes de Ló. Daí de Moabe vem a Ruth, mais à frente vem Ruth, vem de Moabe. Os filhos de Amon são os descendentes de Esaú. Então eram tudo parente. Então eles vieram a peleja para guerrear contra Josafá. Mas no versículo de número 2, queria que você colocasse na tela. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Número 1, Josafá tinha sentinelas prontos para avisar. Vieram alguns avisar Josafá. Então Josafá não era uma pessoa que era pega de surpresa na guerra, porque naqueles dias o reino era cercado. Então tinha postos que eram colocados, e ali tinha um sentinela com uma trombeta. Então a primeira coisa que eu aprendo com a vida extraordinária de Josafá é que quando eu estou em guerra, eu preciso ter gente que esteja pronta para me avisar quando o inimigo chega. Josafá é um homem extraordinário ao ponto de que ele não é pego de surpresa na guerra.
uma multidão se veio contra ele para poder pegá-lo. Só que antes dessa multidão cercar ele, o homem da guarita chegou para ele dizendo assim: Josafá, estão vindo contra você. Então a primeira coisa que eu aprendo com Josafá, essa vida extraordinária deste homem, é que eu preciso na guerra ter uma vida de vigilância total. Guerra espiritual não se pode viver sem vigilância. Guerra espiritual eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que vigiar. Como que eu estou numa guerra espiritual e eu não vigio? É queda na certa. Então Josafá, a primeira lição que eu aprendo com ele aqui é que ele botou gente de confiança para guardar o reino. Então guerra espiritual se vence, número 1, com vigilância. Tem que vigiar. Eu tenho que vigiar, eu preciso vigiar. Eu sou um obreiro que estou nesse púlpito, nós somos sondados 24 horas para cair. 24 horas os obreiros que estão nesse altar pregando, eles são sondados pelo inimigo para escandalizar o nome de Deus. Então a vigilância no altar do obreiro, ela é redobrada. Vigilância no que fala, no que ouve, com quem conversa. Como que eu quero vencer batalha se eu não vigio com meus amigos? Eu não sei quem são eles. Como que eu quero vencer batalha se eu coloco qualquer pessoa na minha casa se eu não sei nem quem é? Para vencer guerra espiritual, princípio de Josafá: vigilância. Aí, tá aí, avisaram ele. Ele não foi pego de surpresa. Agora uma pergunta para o Fábio aqui, cabe para você também. Nós estamos vigiando com as pessoas com quem nós estamos nos relacionando? A pessoa com quem você se relaciona é de confiança? Ou é uma pessoa que vai se levantar contra você a qualquer momento? Está ali, tem que vigiar. Eu tenho que vigiar na guerra. Tem que vigiar, tem que colocar o sentinela com a trombeta. Quando ele veio correndo, tocou a trombeta: Josafá, vem inimigos. Se Davi, quando ficou olhando para aquela mulher nua lá, que ficava no palácio passando para lá e para cá, se ele tivesse vigiado, ele não tinha caído no adultério. Se ele tivesse ido à guerra, ele não tinha caído no adultério. Vigilância. Tem que vigiar. Jejua, ora, vai para monte, faz tudo, mas não vigia. Jesus falou para o discípulo: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é o contrário, é vigiar e orar. Então batalha espiritual, Josafá começa nos mostrando, só se vence em primeiro lugar vigiando. Vigia. Vigia com quem você bota na sua casa. Vigia com quem você conversa no WhatsApp. Um print pode acabar com a tua história. Vigia. Vigilância. Número 2, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e a pregoar um jejum em todo Judá. Coloca para mim o versículo 3. Então Josafá temeu. Número 2, o medo faz parte da natureza humana. Eu vou temer, você vai temer. Mas tem uma diferença. O medo não pode me dominar. O medo não pode me fazer eu me enclausurar dentro de um quarto. O medo não pode entrar dentro de mim de maneira tal que me impeça de vir à reunião de culto a adorar. Já viu a expressão que diz: está com medo? Vai com medo a si mesmo. Ele temeu, mas o que ele fez? E pôs a buscar ao Senhor. Irmãos, existem notícias que vêm na nossa vida que a gente teme. Existem coisas que vêm na nossa vida que a gente sente medo. Mas aí é você que decide, ou tu foge, ou tu vem buscar ao Senhor, como fez Josafá. Ele se colocou em buscar a Deus. Número 3, e apregoou um jejum. Apregoou um jejum. Ele vai jejuar.
Irmãos, o jejum de Josafá tinha um objetivo: estar sensível para ouvir a voz de Deus. Ele queria ouvir o que Deus ia falar. Ele não está jejuando para Deus matar ninguém. Ele não está jejuando para Deus fazer nenhum tipo de coisa, a não ser ele ouvir a voz de Deus. O jejum é para nos tornar sensíveis àquilo que Deus quer falar. Ele queria ouvir o que Deus quer falar. Então o jejum nos traz quebrantamento para ver o que Deus vai falar. Nessa guerra em que tu estás, muitas vezes a gente fica ansioso, acelerado, preocupado. Deus quer falar e eu não consigo ouvir. Então eu preciso me recolher em jejum, em oração, para Deus falar e eu conseguir ouvir claramente a sua voz. É muito comum no meio pentecostal alguém dizer assim: eu vou jejuar para Deus entrar nessa peleja, para Deus matar, para Deus separar. Irmão, isso é jejum de macumbeiro, irmãos. Deus não vai separar ninguém por causa do teu jejum, nem por causa do meu, não. Isso é jejum de feiticeiro. O jejum é para a gente no quebrantamento, para ouvir a voz de Deus. Ele está numa peleja grande, tudo que ele quer é ouvir Deus falar. Tudo que ele quer é ouvir Deus falar comigo. Quem sabe tu estás em uma peleja, uma guerra gigante, e tu não está encontrando solução para sair, e Deus está querendo falar com você, não está conseguindo. Por quê? Porque andamos para um lado e para o outro, e é normal isso, mas Deus está dizendo: para um pouco, jejua, porque eu quero falar contigo. Para um pouco, jejua, fica sensível à voz do Espírito, porque a resposta de Deus à sua guerra virá. Mas a gente não para. Ele jejuou. Versículo de número 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação e todo o Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio. Ele foi orar sozinho, irmãos? Não. Ele chamou toda a congregação para orar. Irmãos, coisa boa é quando nós oramos no nosso quarto. Jesus ensinou isso, é maravilhoso. Mas tu quer ver a oração que ela faz maior efeito, mais rápido, é quando nós estamos unidos. É quando nós estamos congregados. É quando você vem a esse culto aqui e nós às quartas-feiras colocamos nosso joelho no chão e começamos a orar juntos, e tu coloca a tua causa, Deus entra na peleja, entra nessa guerra, e eu estou aqui orando no microfone, o pastor, o Wilton, o Júnior, entra, Senhor, peleja na nossa guerra, a igreja orando junto. Josafá nos ensina um princípio: quando tem unidade, o inimigo é paralisado. Ele poderia orar sozinho, mas ele chamou todo Judá e disse: a guerra não é só minha, a guerra é de todo Judá. E eu quero dizer para você essa noite que a guerra não é só do pastor do Unifam, a guerra é de toda a comunidade de fé, de toda a igreja. A guerra não é de um, a guerra é de todos. Ainda há alguns que resistem à unidade, ainda há alguns que criticam isso. Está com luta, está na peleja, está querendo desistir. Tu fizeste a melhor coisa hoje: veio ao culto, veio à igreja, veio congregar, veio estar junto, porque aqui nós vamos orar e aqui Deus vai falar contigo. Ele chamou o povo para orar. Glória a Deus. Versículo 6, olha que coisa, irmão. Disse o Senhor, ele orando, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura os nossos pais não lançaste tu fora os moradores da terra, de diante do teu povo Israel? E não deste a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre? Olha a oração deste homem aqui. Princípio da vida extraordinária de Josafá:
ele ora baseado em aliança. Ele cita a vocação de Abraão. Ele está citando a vocação do patriarca Abraão, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E quando Abraão chegou em Siquém, em Betel, ele levantou o altar, e quando ele levantou o altar, Deus falou para ele: essa terra que tenho te dado, vou tirar todos os moradores dessa terra e vou dar aos filhos de Israel. Então, quando ele está orando, ele está dizendo: Deus, a minha oração está baseada nas promessas que tu fizeste a Abraão. Então, o que eu aprendo com este homem? Que na hora de orar, eu tenho que ter sabedoria para orar. Na hora de orar, eu tenho que saber o que eu vou falar no meu clamor. Na hora de orar, eu preciso saber como me colocar diante de Deus. Cita nas tuas orações as alianças que Deus tem. Cita diante de Deus o que Ele já fez. Ele está dizendo aqui: Abraão, teu amigo. Veja que Ele não está mandando Deus matar ninguém. Ele não está mandando Deus passar a espada em ninguém. Ele só está trazendo à memória de Deus a história do povo de Deus que Deus fez no passado. Vamos acompanhar? Versículo de número 9, 8. E habitaram nela, pois edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Glória. Primeiro ele começa falando da história de Deus com Abraão, aliança abrâmica. Depois ele fala da aliança com a terra. Agora ele vai falar do santuário que Salomão edificou. Ele está dizendo: Deus, o teu nome está no santuário, o teu nome está no templo, o teu nome está nessa casa. Ele está citando aqui parte da oração de Salomão. Irmãos, é impossível Deus não entrar na tua peleja quando você ora biblicamente. Vou falar de novo. É impossível Deus não entrar na nossa peleja quando nós oramos biblicamente. Quando nós citamos a Bíblia no nosso clamor. Por que nós temos dificuldade de orar assim? Porque nós não lemos a Bíblia. Por isso nós não oramos assim. Ele está dizendo aqui: Deus, a aliança com o templo. E quando ele vai falar da aliança com o templo, imediatamente ele está falando da aliança com Davi. Coloca para mim, segundo livro das Crônicas, segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 16. Projeta na tela para mim aí. Diz assim o texto: porém a tua casa e o teu reino, Deus está falando a Davi, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti teu trono será firme para sempre. Deus está fazendo duas coisas aqui: está colocando uma aliança com Davi, da sua descendência, número 1, e aliança de trono. Primeiro, aliança de descendência. Segundo, aliança de trono. E exatamente é isso que Josafá está citando ali. Ele está citando uma aliança com Davi, que passou por Salomão e que chegou ao templo. Agora abra, por favor, Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o texto. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem veio primeiro, irmãos? Abraão ou Davi? Quem veio primeiro? E por que ele está dizendo Davi primeiro? Por causa da aliança. Mostrar que a descendência de Davi é Cristo. A descendência de Davi é Cristo. Olha só o que Josafá está falando. Agora coloca para mim João capítulo 14, versículo 23.
Respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Josafá está dizendo: Deus, essa casa que o Senhor faz morada, os inimigos estão tentando destruir. E a casa foi projetada por Davi, executada por Salomão. E quem é o descendente de Davi? É Cristo. E quem está falando aqui é Cristo. Cristo está dizendo: o meu nome e o nome do Pai vai habitar não em templo feito por mãos humanas, vai habitar não nesses templos, mas vós sereis o templo de Deus. Querendo o diabo não, mas no nosso templo espiritual está escrito o nome de Jeová. O inimigo pode vir te matar. Escuta, olha para mim aqui. O inimigo pode vir te matar com todas as armas de guerra. Ele não vai encontrar o templo de Salomão. Ele não vai encontrar o templo de Zorobabel, reformado por Herodes. Ele vai encontrar o templo vivo de Deus. Ele vai encontrar o tabernáculo móvel de Deus. Ele vai encontrar um homem que come arroz e feijão e toma café de manhã, mas que tem a presença poderosa de Jesus habitando em nós. Glória a Deus. Então é impossível que nós venhamos perder batalhas. Se o nome de Jesus habita em mim, o inimigo tem que recuar. Ele tem que recuar. Você vê onde Josafá está buscando aqui? Vamos continuar? Versículo de número 14. Coloca aí. Lá das crônicas, varão. Varão de Jesus. Versículo 14, 2 Crônicas, capítulo 20. Olha só. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos. Eu gosto da Bíblia, irmãos. A Bíblia tem um detalhe que te glorifica. Eu gosto da Bíblia. Vê se o profeta falou: olha, Josafá, não. O profeta falou com a congregação. O profeta falou com todos que estavam unidos: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Glória! Tira o nome de Josafá dali. Tira o nome de Josafá. Disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Fábio, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois, Fábio, a peleja não é tua, mas é de Deus. É de Deus. Nós temos que aprender a orar. Temos que aprender a nos posicionar diante de Deus. Temos que aprender a nos dobrar diante de Deus. Aí o camarada vai orar: Senhor, separa, Deus mata, Deus joga no leito. Pelo amor de Jesus, vamos orar como esse extraordinário rei de Israel. Vamos orar Bíblia, vamos orar Bíblia. Tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Davi, tu és o Deus de Salomão, tu és o Deus de Josué, tu és o Deus de Asaf. E aí Deus nos ouvirá. Aí tu vai no monte orar, tu escuta muito isso: eu vou botar Deus na parede. Se Deus não fizer, meu Deus.
Aí a irmã pediu para orar. Fábio, a hora que me deu um papel na mão, eu orei uma vez, no outro dia me deu de novo. Eu perguntei assim: irmã, desculpa aqui, mas do que se trata esse papel aqui? É porque está namorando uma pessoa, eu não gosto, eu queria que separasse. E eu levantando o papel para orar, me botando num fogo terrível. Nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos ser bíblicos no pregar. Precisamos ser bíblicos no jejuar. Precisamos ser bíblicos no orar. Cita a palavra, abençoado. Cita a palavra nessa guerra. Cita a palavra na peleja. Eu aprendi uma coisa: Deus não é comprometido com aquilo que eu falo, Deus é comprometido com aquilo que Ele fala. Deus não é comprometido com as minhas pirraças, com as minhas bobeiras. Deus é comprometido com aquilo que Ele falou. Aquilo que Ele falou, Ele se responsabiliza. E Josafá está ligado, Josafá está sabendo: Deus, Tu és o Deus de Abraão. Deus, Tu és o Deus da Palestina, de Israel. Deus, Tu és o Deus do templo em Israel. O Teu nome está no templo, Deus. O Teu nome é o Deus de Davi. Tu é o Deus de Salomão. Tu é o Deus de Asaf. Olha para mim. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você acredita? Quem é? O Deus que Josafá acreditava era número 1, o Deus de Abraão. O Deus que Josafá acreditava número 2 é o Deus da terra de Israel. O Deus que Josafá acreditava número 3 é o Deus das alianças com Davi. O Deus que Josafá acreditava número 4 é o Deus do rei Salomão. O Deus a qual Josafá acreditava é o Deus que tem compromisso com o templo. O Deus que ele acreditava é o Deus de Asaf. Glória a Deus. Irmãos, não é nenhuma soberba minha, mas não vai dar para eu terminar. Na próxima vez eu termino essa mensagem. Não é nenhuma balela, mas foi 50% só do que eu preparei. Mas eu preciso respeitar os irmãos, o horário. Se coloca de pé, vamos orar. Vamos orar? Pega essa guerra aí em nome de Jesus. Não olha para mim, não. Eu vou querer que o Otto orasse aqui, meu. Eu senti de Otto orar. Feche seus olhos, pega essa guerra aí. Pensa bem com quem tu está fazendo aliança, com quem tu está se aliançando, com quem você está se tornando amigo, com quem tu está colocando dentro da sua casa. Olha a vigilância, olha a vigilância. Vamos clamar agora, vamos clamar. Não se vence guerra sem vigilância. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos em guerra declarada daqui às quartas-feiras, Senhor. Mas nós queremos diante de Ti, Pai, vem uma grande multidão contra nós, mas Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Israel, daquela terra que está até hoje lá. Tu és o Deus de Davi, Tu és o Deus de Salomão e da sua casa que ele edificou. Tu és o Deus de Asaf, que foi citado aqui como referência de moral e de espiritualidade. Então vem, Senhor, guerrear a guerra da minha irmã. Vem guerrear essa guerra no seu trabalho. Vem guerrear essa guerra no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro. Vem guerrear essa guerra, meu Pai, nessa pessoa que está no hospital, nessa pessoa que está dentro de casa, na enfermidade. Vem guerrear esta guerra. Nós queremos ouvir essa noite, Senhor, como Tu falaste a Teu servo Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar. Senhor, nós queremos ouvir isso. Peleja por nós. Glória. Deus. Maravilha.